Antes de começar a narração desse vídeo, gostaria de pedir que curta este vídeo, siga o canal e ative as notificações para ajudar a continuidade do nosso trabalho. Bom, vamos lá. No princípio de todas as coisas, quando o tempo ainda não existia e a matéria não havia sido formada, Deus, em sua soberania absoluta, decidiu manifestar sua glória e seu propósito, criando o universo. A narrativa da criação, conforme descrita nas Escrituras Sagradas no livro do Gênesis, não é apenas o relato das origens do mundo físico, mas também uma revelação profunda do caráter de Deus, de sua intenção com a humanidade e da ordem espiritual que fundamenta toda a existência. Este relato não tem como objetivo central oferecer explicações científicas, mas sim apresentar as verdades fundamentais sobre quem é Deus, quem somos nós e qual é o propósito da criação. A Bíblia começa com uma declaração majestosa. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Este versículo inicial estabelece de maneira direta e inconfundível que Deus é o autor de todas as coisas. Ele não apenas organizou um universo preexistente, mas criou todas as coisas do nada, por sua palavra poderosa. Esse conceito, conhecido como criação ex nihilo, é uma das doutrinas mais fundamentais da fé cristã. Ele distingue o Criador de sua criação e mostra que tudo quanto existe depende absolutamente de Deus para sua origem, existência e sustentação. A narrativa da criação se desenvolve ao longo de 6 dias, cada um marcado pela ordem divina, pela separação de elementos, pela formação de realidades e pela avaliação divina de que tudo era bom. Essa estrutura literária dos 6 dias não apenas organiza o relato, mas também comunica verdades espirituais profundas sobre ordem, intencionalidade e propósito. Em contraste com os mitos antigos das nações vizinhas de Israel, em que a criação muitas vezes surgia de conflitos entre deuses ou de processos caóticos, o relato bíblico apresenta um Deus que cria com sabedoria, poder e amor, sem oposição ou esforço. No primeiro dia, Deus criou a luz e a separou das trevas. A luz não surgiu do sol, que ainda não havia sido criado, mas da palavra criadora de Deus. Esta luz inicial é símbolo da presença divina e do princípio da ordem. Ao separar a luz das trevas, Deus estabeleceu o ciclo do tempo, criando o conceito de dia e noite. No segundo dia, Deus separou as águas, criando o firmamento, chamado céu. Aqui, percebemos a formação do espaço e da atmosfera, revelando a organização dos elementos essenciais à vida. No terceiro dia, Deus ajuntou as águas debaixo do céu, fazendo aparecer a porção seca, chamada terra, e as águas, chamadas mares. Em seguida, fez brotar da terra toda a vegetação, cada planta conforme a sua espécie. Este dia marca a criação do habitat terrestre e a introdução da vida vegetal, demonstrando a provisão divina. No quarto dia, Deus criou os luzeiros do céu, o sol para governar o dia, a lua para governar a noite e as estrelas. Esses corpos celestes foram criados não como divindades, como em tantas cosmogonias antigas, mas como instrumentos para marcar o tempo e servir ao ser humano. No quinto dia, Deus criou os animais aquáticos e as aves do céu, abençoando-os para que se multiplicassem e enchessem as águas e os céus. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres, cada um segundo a sua espécie, e então criou o ser humano, como ápice de sua obra criadora. A criação do ser humano é apresentada com um detalhe e solenidade singulares. Deus disse:
Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A pluralidade expressa neste versículo é interpretada como um indício do conselho divino, que pode ser entendido à luz da revelação posterior da Trindade. O ser humano é criado à imagem de Deus, o que lhe confere uma dignidade única. Ser imagem de Deus significa, entre outras coisas, possuir racionalidade, criatividade, capacidade de relacionar-se, senso moral, livre-arbítrio e domínio sobre a criação. Deus criou o ser humano como homem e mulher e os abençoou, dizendo-lhes para frutificarem, multiplicarem-se e dominarem sobre a terra. Esse domínio, contudo, não é um convite à exploração destrutiva, mas uma delegação de autoridade com responsabilidade. O ser humano é chamado a ser mordomo da criação, cuidando dela como um reflexo do cuidado de Deus. A dignidade do trabalho, da procriação, da vida em comunhão e da obediência ao Criador está presente desde o início da existência humana. A criação do homem e da mulher marca não apenas a conclusão da obra criadora, mas a inauguração de uma relação especial entre Deus e a humanidade. Após concluir a criação, Deus contemplou tudo o que havia feito e declarou que era muito bom. Isso significa que a criação, em seu estado original, era plena, harmônica, sem corrupção, dor ou morte. Havia ordem, beleza e propósito em todas as coisas. No sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que havia feito. Esse descanso não indica cansaço, mas a cessação da atividade criadora e a contemplação da obra realizada. O sábado é instituído como um memorial da criação e como sinal de aliança, apontando para a necessidade de descanso, adoração e comunhão com Deus. O relato da criação, ao ser lido com reverência e discernimento espiritual, revela mais do que uma sequência de eventos. Ele comunica verdades eternas sobre Deus e sobre nós. Deus é soberano, transcendente e imanente. Ele está acima de sua criação, mas também presente nela. O universo não é fruto do acaso, mas obra de um Deus pessoal, sábio e amoroso. A natureza não é divina, mas revela a glória do Criador. O ser humano não é produto de forças impessoais, mas imagem viva de Deus, chamado a viver em obediência e comunhão com o Criador. Essa visão teológica da criação é essencial para a cosmovisão cristã. Ela fundamenta a ética, a espiritualidade e a missão do povo de Deus. Reconhecer que Deus é o Criador implica reconhecer sua autoridade sobre todas as áreas da vida. Implica também valorizar a criação como um dom e um campo de missão. O meio ambiente, os recursos naturais, os seres vivos e, sobretudo, o ser humano devem ser tratados com respeito e responsabilidade. A dignidade humana é inegociável, precisamente porque decorre da criação, a imagem de Deus. Além disso, o relato da criação prepara o terreno para compreendermos a redenção. A Bíblia apresenta uma narrativa contínua que vai da criação à nova criação. O pecado, que será introduzido no capítulo seguinte do Gênesis, não destrói o plano de Deus, mas introduz um drama redentor que se desenrola ao longo de toda a história bíblica. O Deus que criou todas as coisas é o mesmo que promete restaurar todas as coisas. Em Cristo, o Verbo que estava com Deus e que era Deus, e por meio de quem todas as coisas foram feitas, a criação encontra sua redenção e plenitude. O apóstolo Paulo, ao refletir sobre essa realidade, escreve que a criação geme, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Ele fala da esperança de que a criação será libertada da escravidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. João, em sua visão apocalíptica, vê um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, pranto, nem morte.
Essas promessas mostram que a criação não caminha para o caos, mas para a restauração. É importante, portanto, que a doutrina da criação seja ensinada e vivida com profundidade. Ela não deve ser reduzida a debates científicos, embora possa dialogar com eles. Sua centralidade está na revelação espiritual que comunica. A criação nos lembra que nossa existência tem sentido, que há ordem no universo e que somos chamados a viver de maneira santa, justa e compassiva. A criação nos chama à adoração, pois o Criador é digno de toda glória, honra e louvor. Ao meditarmos sobre a história da criação, somos levados a contemplar a grandeza de Deus e a humildade da nossa posição. Somos pó da terra, mas portadores da imagem divina. Somos finitos, mas convidados a participar do eterno. Somos criaturas, mas chamados à comunhão com o Criador. Este chamado é renovado a cada dia, pois a criação continua a testemunhar da glória de Deus. Os céus proclamam a sua glória e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Assim, ao considerarmos a narrativa da criação, devemos responder com fé, obediência e gratidão. Devemos reconhecer que tudo o que temos e somos provém de Deus. Devemos cuidar da criação como expressão do cuidado de Deus. Devemos valorizar a vida humana como sagrada. Devemos adorar ao Criador em espírito e em verdade, sabendo que Ele nos criou não por necessidade, mas por amor, e que deseja que vivamos para a sua glória. A história da criação é, portanto, mais do que um começo. É um fundamento, uma revelação e uma promessa. É o ponto de partida de uma jornada espiritual que nos leva ao encontro com o Deus que criou, redimiu e que há de restaurar todas as coisas. É a expressão do poder, da sabedoria e da bondade de Deus que continua sustentando o universo e conduzindo a história para o cumprimento do seu propósito eterno. Que cada coração seja despertado por esta verdade e que toda a vida seja vivida em resposta ao chamado do Criador. Antes de ir embora, não esqueça de curtir este vídeo, seguir o canal e ativar as notificações para ajudar a continuidade deste trabalho de levar a palavra de Deus de uma forma leve e informativa para todos.